Gente, são 7h30. Bom dia para você. Vamos receber agora o secretário estadual de Educação, Josué Passos. Vamos conversar com ele sobre o grande tema que constrói um país sem educação não tem nada. Eu sempre digo isso para você repetidas vezes. Não existe nada, não tem nação, não tem país, não tem Brasil. Aliás, secretário, não há nada sem educação. Bom dia, secretário Josué. Como vai o senhor? Tudo bem. Concorda comigo? A gente não faz absolutamente... Todos os grandes países nós passaríamos aqui 16 horas discorrendo sobre o tema nações que foram reconstruídas, que se reergueram pela educação, secretário. Certamente. E também a outro lema é que a educação começa pela base, certo? Sempre os educadores dizem, bom, nós temos um problema de base. Em Sergipe nós temos um problema de base, um sério problema de base. Apenas 20% das nossas crianças que no terceiro ano do ensino fundamental tem uma fluência adequada na leitura, na escrita e em matemática, em testes realizados nacionalmente. Eles estão no nível 3 e 4 de alfabetização, que é o considerado fluente e ideal. 80% estão abaixo, estão no nível 1 e 2, que significa que apenas entendem algumas palavras, mas não conseguem entender uma frase, interpretar uma frase mais complexa. Isso marca a trajetória educacional dessas crianças para sempre, certo? Quer dizer, é difícil recuperar essas lacunas, tem sido difícil recuperar, isso vai se acumulando nas séries escolares, leva a abandono, leva às vezes a desestímulo, até a violência, porque esse aluno está insatisfeito com a escola ou às vezes a escola está insatisfeita com o aluno. Então, o nosso diagnóstico é que nós precisamos fazer um pacto sergipano pela educação, pela alfabetização na idade certa. E é isso que o governo do Estado, para isso o governo do Estado está convidando no dia 29 de abril, agora de agosto, agora na quinta-feira, no Teatro Tobias Barreto, às 9 horas, todos os prefeitos, autoridades educacionais, representantes da sociedade civil, de todos os poderes, para o lançamento desse grande pacto, certo? Para alfabetizar para valer. Certo? Essa é a ideia. As crianças precisam ser alfabetizadas efetivamente. Como vai ser feito isso? Na realidade, nós vamos colocar em um novo patamar o regime de colaboração entre o Estado e os municípios. É um diagnóstico de que seria importante a rede estadual fazer um esforço de qualificação dos seus profissionais, de qualificação de progresso dos nossos estudantes, mas seria absolutamente insuficiente, porque 80% dos estudantes da rede pública que estão matriculados no ensino fundamental menor, né, o antigo primário, estão nas redes municipais. Então, é preciso um esforço conjunto dos municípios e do Estado. Acontece, então, esse evento às 9 horas da manhã? Às 9 horas da manhã, no Teatro Tobias Barreto. Que será inaugurado, inclusive, hoje, será inaugurado hoje, certo? E no dia 29 é esse grande ato de lançamento do Pacto Sergipano pela alfabetização na idade certa. Secretário, comenta-se muito e critica-se a estrutura das escolas no Estado. Como o senhor vê isso? Olha, eu diria que é um aspecto importante, porém superficial, certo? O foco, o fundamental é que a escola precisa levar a um processo eficiente de aprendizagem, certo? Sim, nossas escolas têm problemas estruturais, algumas com problemas graves, outras muito adequadas e outras, mesmo com estrutura não tão adequada, mas muito bem cuidadas por sua comunidade, pelos seus professores, pelos estudantes. Mas o importante é que, independentemente da estrutura que tenha, que ela foque nos resultados. E temos exemplos importantes, por exemplo, no estado do Ceará, que é exemplo nacional, certo? De grande sucesso. Verdade. O Ceará não tem escolas muito melhores que a nossa, claro que como toda a rede grande tem situações diferentes, mas não é um estado que seja estruturalmente diferente de Sergipe, tem todos os problemas que nós temos socioeconômicos. Recentemente, mais próximo a nós aqui de Sergipe mesmo, atravessando o Rio São Francisco, a cidade de Coruripe deu um exemplo fantástico de elevação do Fundeb, certo? Do IDEB, do desempenho educacional da cidade, uma cidade que é
é semelhante às nossas cidades da outra margem do São Francisco, certo? Aliás, nossos colegas farão uma visita a Coruripe para constatar que as escolas são parecidas com as nossas, os professores têm carreiras parecidas com as nossas, mas eles tiveram um projeto que deu certo e é com essas experiências que nós queremos nos inspirar. Eu conversava contigo a respeito até da minha convivência com professores a vida inteirinha. Essas reivindicações dos professores que nós assistimos, inclusive, na semana passada, com relação a piso salarial, reajuste, carreira, o que o senhor tem a dizer a respeito? Olha, as reivindicações têm amparo legal, certo? Faz parte do Plano Nacional de Educação, temos metas a atingir, certo? Uma das metas é de que o vencimento dos profissionais de educação, os professores, deve ser equivalente aos profissionais de nível superior, aos demais profissionais de nível superior. Sergipe é um dos estados que está mais próximo do atendimento dessa meta, certo? Mas ainda não atingimos de fato, certo? Sim, o problema é a dificuldade que hoje nós temos, o estado, e não só o estado de Sergipe, praticamente todos os estados brasileiros, dada o ritmo de crescimento da arrecadação, de implementar essa política salarial. Nós temos que dialogar com os nossos, e como estamos fazendo, com os nossos professores, para perseguir esta meta e também perseguir a meta de manter os recursos para manutenção e investimento nas nossas escolas. Secretário, com relação a concursos, novos concursos para professores e servidores, há previsão? No nosso caso, a nossa rede, nós estamos dimensionando e aferindo as reais necessidades. Grosso modo, assim, muito globalmente, nós temos professores num número excessivo em relação à matrícula dos nossos estudantes. Certo? É claro que tem necessidades pontuais, certo? Falta professor em algumas disciplinas, em algumas cidades, em algumas escolas. E às vezes faltam professores não porque tenha carência de professor, mas porque o professor está afastado por algum motivo legal, certo? Motivo de doença, licenças, acompanhamento de parentes, ocupando cargos de direção escolar, certo? Então surgem lacunas na oferta. Para isso nós estamos formando agora um banco reserva para a contratação de professores temporários, substitutos para suprir essas lacunas em tempo hábil, certo? Para o aluno não ficar sem professor em sala de aula em tempo hábil. Porém, globalmente, o que nós podemos dizer é que a rede estadual de Sergipe não tem carência de professores, aritmeticamente falando. Certo. A Maria de Fátima Sena, ela está no WhatsApp agora nos perguntando: nesse mês, diretores e coordenadores escolhidos através da gestão democrática tomaram posse, escolhidos através do voto de alunos e professores. Esse tipo de ação facilita o trabalho ou dificulta? Maria Rita, há um plano de unificação e de diálogo? Veja, eles foram escolhidos através de processo seletivo, certo? Processo público de seleção. Eles apresentaram o seu currículo, a sua proposta de gestão da escola e foi examinar, teve bancas para examinar as propostas e os melhores classificados escolheram as escolas que gostariam de dirigir. E eles foram recentemente nomeados. Como disse o governador, esta é uma ação para afastar a interferência político-partidária direta nas escolas. Certo? Nós não queremos que os diretores de escola e as equipes escolares sejam formadas através de indicação política. É feita através da aferição do mérito. Os professores mais competentes, mais comprometidos com a educação que são escolhidos para dirigir suas escolas. Isso tem efeito importantíssimo no atingimento da melhor gestão escolar. Secretário, você tem uma carreira técnica. Sim. Não é uma carreira política e isso, na minha visão pessoal, isso me agrada muito. Eu acho muito interessante isso, a sua formação sólida dentro da área. E eu te pergunto aqui a respeito desses dados.
os desafios todos enfrentados pela educação de um modo geral. A educação brasileira, não só sergipana. Posicionado entre os 10 países mais desiguais do mundo, o Brasil possui quase 12, como o senhor falou a princípio, 12 milhões de analfabetos e mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos não concluem o ensino médio. São quase 2 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola e 7 milhões de crianças de 0 a 3 anos sem vaga em creche. Qual a solução para a nossa educação? Veja, a nossa educação, na realidade, se olharmos numa perspectiva de longo prazo, tem evoluído bastante. Certo? O problema é que o país vem de uma herança difícil. Veja, por exemplo, a Argentina, no século XIX, universalizou o ensino fundamental, que na época era o ensino primário. O Chile teve uma experiência de educação extraordinária por volta de 2006, 2007, né? Pois é, mas eu estou falando ainda de países que começaram mais cedo, como a Argentina. Foi muito importante. Certo? Eles têm uma base educacional de gerações sólida. Bem, nós não tivemos isso, certo? Só no século XX. Na realidade, a partir dos pioneiros da educação, na década de 1920, que se começou um movimento para dizer é preciso alfabetizar o nosso povo. Certo? E, na realidade, só se tornou viável o Estado brasileiro investir na escola a partir da Constituição de 1988, especialmente a partir da implementação do Fundef. Nós, que somos jovens há mais tempo, certamente lembramos das professoras leigas. Lembra das professoras leigas? Sim, muito. Certo? Principalmente nos municípios, dedicados à educação primária, aquelas professoras que às vezes tinham estudado 4 anos do primário e depois eram professoras. Verdade. E ganhavam uma fração do salário mínimo. Certo? Então, não eram, enfim, não tinham formação profissionalizante, certo? Não era uma profissão. Às vezes era até honrada na cidade, mas não era uma profissão, certo, atrativa, etc. Então, o Fundef começou a mudar isso, foi uma revolução importante, especialmente das cidades do interior, quando profissionalizou a carreira da professora, certo, especialmente, ou do professor, certo? Bom, então hoje nós temos uma certa universalização, certo? Os dados estão corretos, ainda falta atingir a educação infantil. Muita coisa. Muita coisa nas creches, na pré-escola, ainda falta muito. Na escola, no fundamental, o primeiro ciclo, né, o antigo primário, o antigo ginásio, isso nós temos já uma rede importante. Às vezes tem crianças, claro, fora da escola por diversas razões, normalmente socioeconômicas, mas a rede está presente, certo? Bem, mas mais, precisamos dar o outro passo. Isso já é muito importante, é uma conquista importante. Você tem escolas, você tem professores no país inteiro, em todos os municípios. Agora, nós precisamos que essa educação seja efetiva, ou seja, que a criança entre na escola e aprenda, certo? Ela saia sabendo ler, sabendo fazer contas e progrida, certo? Enfim, até chegar ao ensino superior, etc. Até chegar a uma profissão, a um ensino técnico, etc. Progrida, etc. E tenha capacidade de aprender a aprender, certo? É isso que nós queremos de cada um dos nossos estudantes. Para isso, a educação precisa ser efetiva e precisa ser equitativa. Ela precisa dar mais para quem precisa mais. E como a gente fala sempre, educação é a solução. Só lembrando, estaremos lá conferindo esse evento, vai ser na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Na quinta-feira. Quinta-feira, dia 29. Exatamente. Quinta-feira estaremos lá conferindo. Eu até, te ouvindo, eu me lembrei de um fato muito interessante na minha vida. Eu era jovem e eu ministrava aulas para o Mobral à noite, de graça, gratuitamente. Eu não recebia 1 centavo de remuneração e eu me lembro com muita emoção, Joel, aqueles adultos aprendendo a ler. Era algo emocionante. Isso é que é importante. Nós também, como cidadãos e cidadãs, nos comprometemos com a educação brasileira. Perfeito. Secretário Josué Modesto. Essa é a chave do sucesso. Esta é a ideia. Obrigado. Obrigado, secretário. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigadão.